Ok, pessoal, boa noite. Iniciamos a nossa gravação. Nós estamos aqui num debate acalorado, já há meia hora, né, gente? Mas aí esquecemos de gravar, então nós vamos gravar agora. Por quê? Retomamos um pouco da aula passada de avaliação diagnóstica e aí começamos a apresentar a proposta de revisão dessa aula, que vai se voltar à produção do espaço escolar e também às intervenções. E surgiu um assunto maravilhoso que, trazido pela Suiane, um assunto que é a questão da prática pedagógica, da prática do professor. E aí nós temos essas duas queridas com a mão levantada, e eu vou abrir a palavra para vocês, tá? Então, Suiane retornou a chamada. Deixa eu ver se está aqui. Sim, professora. Ótimo. Então, eu vou abrir a palavra para a Neiane e, na sequência, para a Suiane, tá bom? Fica à vontade, Neiane. Sobre o questionamento que estava sendo falado, eu até comentei com a professora na disciplina de gestão e de estágio, né, que hoje o professor ele é um pouquinho de psicólogo, de assistente social, de terapeuta, um pouquinho de tudo, porque hoje assim, essa questão emotiva, emocional, psicológica envolve muito. E muitas atitudes dos alunos que acontecem na sala de aula, às vezes sempre envolve a questão familiar, e o professor tem que sempre estar atento a essas questões, né? E, inclusive, eu tive na aula de estágio recente, foi com a orientadora educacional, e ela falou muito dessa questão, porque às vezes um aluno inquieto na sala de aula, às vezes está precisando apenas de uma atenção, de um carinho, de um afeto, às vezes mora com o pai, a família é desestruturada, e a escola depende muito desse olhar, né, dessa análise para poder chamar a família, conversar e procurar uma mediação, né, a procura da solução e mudanças de rotina. E nem sempre o professor vai dar conta de resolver na sala de aula, né? E por isso muitos professores cansam, fica na exaustidão, às vezes até adoece, né? E por isso tem que ter o olhar já pronto no, na procura da solução, né? Isso mesmo, obrigada, Neiane. Suiane, fica à vontade. Professora, tendo ouvido tudo o que a senhora falou agora, eu me recordei de uma situação no ano passado. Nós recebemos uma família de indígenas na escola e tinha um rapazinho que estava na idade de pré-escolar. E eu sou, na verdade, minha licenciatura é para de sexto ano em diante. No entanto, a gente sabe que na escola, para fechar a carga horária, a gente pega a aula de tudo, né? Em todas as turmas. Então, eu fui para o pré-escolar, e esse rapazinho chegou muito agressivo, né, tudo, e aí eu não sabia como lidar, porque era a minha primeira experiência no pré, inclusive eu estou na pedagogia hoje porque eu quero aprender, né, como melhorar como professora, até mesmo porque eu sei que eu vou estar nessas turmas, né, do ensino fundamental 1 ainda, né, e então a minha formação ela é limitada de sexto a nono, ensino médio, enfim, e aí esse rapazinho agredia os colegas, gritava, batia, então era muito frequente. E eu não sabia como lidar. Chamei por ajuda um dia que ele estava espetando os pés dos coleguinhas debaixo da mesa, porque nesse dia os coleguinhas começaram a gritar e todo mundo começou a gritar e eu comecei a ficar desesperada porque não tinha nem professor auxiliar. Não tem, viu, gente? É para ter, mas muitas vezes as escolas não têm, tá? Professor auxiliar, eles são turminhas, né, que precisam. E aí eu fui chamar a coordenadora. Não vou dizer a escola que eu trabalho, foi uma escola antiga, tá, gente? Bem assim, uns anos atrás, não é a atual. E a coordenadora arrancou o menino da sala, pelo braço. Assim. E aí eu me senti mal, porque assim, eu estava numa situação que eu não sabia lidar e fui buscar a ajuda de quem eu pensei que fosse ajudar a situação. Mas o negócio ficou pior. Então a situação que já estava ruim ficou péssima e eu fiquei muito chateada de ver aquela criança ser arrancada do jeito que foi arrancada da sala de aula. E aí depois eu sei que ela ficou, né, muito tempo lá na coordenação, e bababá, BBB, e depois perguntei o que aconteceu. Aí foram falas assim absurdas. E aí, assim,
eu inexperiente, e aí eu estava naquela confusão de o que eu poderia ter feito, me sentindo culpada pela situação. E aí eu fui entender, fui ler os documentos, viu, gente, direitinho, o DCT, o nosso documento curricular do Tocantins, sobre os saberes indígenas que está lá, os saberes quilombolas que está lá. Já falei até numa outra aula aí, no seminário eu falei sobre, né, a questão dos saberes quilombolas. A gente está tão pertinho aqui da Barra do Aroeira e é muito difícil esse estreitamento de diálogo. Esses saberes não estão nas nossas salas e muitos dos nossos alunos são provenientes dessas comunidades quilombolas, né? E aí isso tem sido marginalizado. E aí eu fui entender, fui chegando mais perto, igual a senhora relatou, eu fui fazendo esse processo de formiguinha. Eu acho que foi o lado mais materno do que professora, que naquele momento falou mais alto de acolher esse aluno, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho, eu fui chamando ele para participar. Apaga o quadro para mim, fulano, vem me ajudar, você é meu ajudante de hoje, vamos entregar a tarefinha. Então, eu fui dando confiança para que ele, diante da turma, a turma tivesse uma outra visão dele. Né? Antes era só o aluno que batia, agora é um aluno que está ajudando a professora, ajudando os outros alunos a entregar a tarefa, a colocar a data no quadro, então ele está se sentindo útil, né? Ou seja, o que ele sabe está sendo utilizado. Então eu fui evidenciando essas questões, fui chamando para perto, né? Quando eu percebi alguma coisa, eu chamava no cantinho da minha sala de aula e já ia conversando, já com a linguagem mais afetiva, mais emotiva mesmo. A gente está até estudando isso em psicologia, né? Essa questão da emoção, né? Então eu fui fazendo esse percurso, porque quem deveria estar me orientando, porque eu estava iniciando numa coisa numa etapa que eu não tive formação, na verdade conduziu a situação de forma totalmente contrária ao que eu esperava. Então, eu não mais me baseei nas falas, enfim, atitudes dessa pessoa que deveria me orientar, e fui trilhando o meu caminho, descobrindo ali, né, os pontos fortes dessa criança, os pontos fracos, mais enfraquecidos ali que poderiam ser trabalhados. E essa criança, ela se transformou. Gente, ela se transformou, vocês não têm ideia da criança. Fomos trazendo os saberes dela para a sala de aula e foi contar sobre a família dele, né? São indígenas, né? A gente tem que mudar também, não são índios, né? São indígenas, né? E aí a família veio para dentro da escola. Então, antes a família era só chamada para reclamação, depois foi chamada para elogios. Então, esse menino se transformou, ficou um menino muito carinhoso, muito respeitoso, sabe? E começou a fazer as atividades todas. Pelo menos na minha aula, né? Nas outras colegas eu não sei, né? Enfim. Mas na minha aula ele fazia praticamente tudo. E eu dou aula de inglês. Olha aí, inglês geralmente não é tão atrativo assim para os alunos, né? Mas ele fazia absolutamente tudo na minha aula. Então ele melhorou assim, foi assim, da água para o vinho. E aí eu percebi que muitas vezes essas velhas práticas, essas velhas falas, né, que desconstrói o outro, que sempre leva o outro para um lado sempre mais negativo, e elas estão presentes, viu, gente, nas escolas, vocês vão, tem colega que já experienciou aí, né? Então, assim, de fato fechar os ouvidos e deixar a sua intuição também, como professora, como ser humano, falar mais alto. Olha só, eu gostaria, né, que fosse tratada dessa forma, arrancada, puxada, né, castigada, deixada de canto, lá todo mundo sabendo que eu estou ali de castigo, ou não, gostaria que eu fosse acolhida. Claro, eu deveria saber que aquela situação, aquele comportamento não é adequado, eu preciso transformar isso, mas eu preciso explicar isso para a criança. Se eu só brigar com ela, eu só repito a violência, que ela já sabe fazer. Por algum motivo, ela aprendeu, né, se comunicar dessa forma, e se eu vou dessa forma também, com palavras, com gestos, com expressão, né, a própria face, né, a própria expressão facial, eu só acabo contribuindo para que essa violência perpetue, continue, e ele entenda que a linguagem é essa mesma, de violência, e continua assim, né? Então, não, eu acho que é a pedagogia do amor, né? Tem alguns trabalhos interessantes com relação a essa questão da pedagogia da emoção, do amor, que leva, né? É um processo de formiguinha, que nem a professora falou, mas ela surte um efeito, assim, que eu tenho certeza que aquele aluno vai lembrar de você para o resto da sua vida. Eu tenho alunos que até hoje me encontram na rua, assim, professora,
né? Que vive brigando, chamando atenção, que eu tenho que melhorar, né? Para fazer boas escolhas na vida, essas coisas. Então, é muito interessante, é bom. Então, às vezes, gente, quem deveria nos orientar, às vezes atrapalha o processo. Então, é hora da nossa tomada de decisão, se você quer seguir essas velhas práticas, reproduzir essas velhas práticas, ou é hora de redirecionar o curso, fazer suas próprias escolhas, como professora, como ser humano, principalmente, né? E aí, eu acho que vale a questão de você sentir, né? Aquela questão do feeling, né? Sentir ali, eu estou indo para o caminho certo, é aqui que eu vou, porque essa abordagem aqui não está funcionando. Então, é isso. Maravilha, querida. Obrigada. Muito, muito bom. Gente, fiquei felicíssima. Muito bom. Creonice, eu vou te passar a palavra, mas antes eu quero só dizer para vocês que você fala sobre instinto materno, realmente, porque quem é mãe não deixa de ser mãe, né? Então, se a gente é mãe em todos os lugares. Se a gente é esposa em todos os lugares. Se é professora em todos os lugares. Essa história de dizer assim, deixe a sua vida particular lá fora e entre no portão da escola e aqui você é outra pessoa. Isso é balela, gente. Nós somos uma pessoa integral. Nós somos esse sujeito cheio de emoção, cheio de tudo que nos faz, né? Agora, não pensem que o lado afetivo é falta de profissionalização, de profissionalismo, pelo contrário. A via do afeto é a maior via profissional e a que mais nos desafia. Lucchesi fala muito sobre isso, anotem, pesquisem. Nós já visitamos Cipriano Lucchesi em vários textos que eu trouxe para vocês. Cipriano Lucchesi fala muito sobre essa via do afeto. Essa via da linguagem, estudos de neurolinguística nos mostram o quanto a fala tem um impacto positivo ou negativo na constituição dessas aprendizagens a nível cerebral, né? Então, assim, o afeto, gente, é um desafio profissional, né? Que nós precisamos enfrentar, porque é muito mais cômodo eu não me envolver. É muito mais cômodo eu estar de um lado e o meu aluno estar de outro, mas é uma prática que não tem efetividade, né? É uma prática que muitas e muitas vezes não faz com que o sujeito saia daquela condição de fracasso escolar. Vocês vão ver ao longo desse curso que fracasso escolar tem múltiplos fatores, mas ele nunca está localizado em culpabilizar a criança. São fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, fatores de ensino, fatores fisiológicos, fatores emocionais, psicológicos. Gente, o fracasso escolar nunca tem uma via só de explicação. Então, agradeço muito a senhora ter trazido este assunto. Quero reforçar aqui que eu me coloco à disposição, depois se quiser falar comigo por e-mail, né, de forma privada, a gente pode pensar em produzir uma carta para os teus professores, podemos produzir uma carta pedagógica. Anotem aí, gente, eu já falei para vocês investigarem mais sobre Cipriano Lucchesi, estou falando para vocês investigarem mais sobre cartas pedagógicas, que é uma metodologia de Paulo Freire, que é uma carta escrita com finalidade social e política. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha. Me coloco à disposição para, de repente, uma formação continuada com os teus professores, né, lá da escola onde você está. Então, conte comigo, tá? Porque essas realidades, elas não se transformam da noite para o dia. Mas vocês que estão no caminho de construção desse conhecimento em pedagogia precisam ser o diferencial. Não é brigando, não é se rasgando, não é... Não. É diferenças pequenas, diferença na forma como vocês atuam, diferença na forma como vocês vão conversar com os colegas professores de vocês. Muitas e muitas vezes a nossa intervenção ela é sutil, ela é delicada, ela é quase que invisível, mas ela reverbera, viu, gente? Nenhuma ação fica sem reação, viu? Então, estou à disposição. Creonice, querida, abra seu microfone, se possível, a sua câmera, e fique à vontade. Não. A da câmera não, professora, que a mulher tá meio sem jeito. Como assim, irmã? Não. Ó, deixa eu te falar uma coisa.
Vamos nos amar. Não importa se o cabelo tá arrumado ou bagunçado, viu? Vocês tratem de tirar essa insegurança. Nós nascemos lindas e maravilhosas, tá? Professora, acabei de chegar de serviço, a sala de aula de criança de 2 anos. Você já imaginou, né? Como que está a professora hoje? Eu só queria só complementar aí a fala da colega, porque presenciei muito situações, né? Assim, que o professor falava assim, eu não tô nem aí, essa criança que é a criança que mais dava problema na sala de aula, eu não tô nem aí porque meu salário no final do mês está na conta. Isso entristecia muito meu coração, porque era a carreira que eu queria, né? Isso em 2009, quando eu comecei, né, como monitora. Aí eu presenciei muita cena desse jeito. E assim, eu pensava assim, será se eu chegar a ser professora, assumir a sala de aula, será que eu vou ter, no decorrer da carreira, eu vou ter essa mesma posição que ser professora? Eu acharia assim, e muitas das vezes eu chamava aquela criança, né, que eu fui monitora de sexto ao nono ano, aí eu chamava aquela criança ou aquele jovem, conversava, olha, não é assim, você tem que mudar assim, tenta conquistar o professor, e o professor não é assim. Só que, assim, é uma situação que fica meio delicada para você lidar. Aí vinham os pais e falava que o professor não estava querendo o filho dele, que era ruim só eram os filhos, que ela, ela não queria dar aula dela direito. Aí, e essa fala, como assim, que eles diziam, né? Que não estava nem para o aluno, que ele não queria mesmo aprender. E muitas vezes, professor, eu ouvi dentro da sala de aula, né? Também falar igual a colega, não vou dizer qual é a escola, professor falar assim, você é burro, como que eu já estou te ensinando isso aqui e você não aprende nunca? Olha só onde que nós já estamos, o fevereiro ficou lá atrás, já estamos no segundo semestre, vocês nunca aprendeu nada. E isso, assim, deixava muita gente triste. E eu vejo, assim, que na realidade é o cansaço e a falta de vontade de muitos professores. Muitas das vezes, não falo todos, entendeu? A gente, como professor, hoje eu atuando na área, como professor aulista, eu tenho o maior amor do mundo. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou querer isso. E trabalho com crianças pequenas e amo o meu trabalho. Eu amo dar aula para aquelas crianças, porque é tão bom quando você está passando na rua, o aluno aponta você e fala assim, tia, me dá um abraço. Ó, minha tia ali da escola. Aí ele vira para você quando você para, porque eu gosto de parar para meus alunos, sabe? E ele fala assim, tia, eu te amo, eu quero voltar para a escola. Já tem aula? Muitas das vezes tem mãe que liga falando assim, ó, eu não estou aguentando, porque já estão doidos para ir para a escola. Então, assim, aquela visão que eu tinha antes, hoje eu já não tenho, porque hoje eu estou fazendo aquele trabalho que muitas vezes eu vi uns professores fazendo, mas pelo cansaço, por não ter instruído direito, não ter instrução direito, né, como lidar com essas situações, aí acabava que falava de qualquer jeito. No meu ponto de vista, eu acredito que muitos professores têm que passar por uma reciclagem. Reciclagem como? Eles têm que rever a situação, não só professores, mas coordenadores também, para saber lidar com o aluno quando ele fica dessa posição, quando ele chega a essa posição. Porque muitas das vezes acontece muita coisa dentro de casa, o aluno leva para a escola e distribui em cima de todos os outros, distribui em cima do professor, e o professor já com tanta coisa, ele acaba fazendo a mesma coisa que o aluno está fazendo com ele. Aí não rende e não ajuda em maneira nenhuma. E o aluno só repetindo de ano, e talvez não pode nem repetir mais, né? O aluno passa sem saber de nada, porque o professor não dá atenção devida, porque ele não sabe, ele não consegue lidar com aquela situação, porque ele não foi instruído para lidar com aquela situação. Então, assim, hoje não. E eu falo, eu já falei com o professor anterior, e eu torno a repetir agora, a gente estava falando com a Adriana, que nós, todo mundo quer assistir todo mundo junto, né? Que os professores, antes, eles tinham que passar pela Unitins, porque nós estamos tendo uma capacitação que nunca foi vista, entendeu? Eu acredito que eles nunca viram, porque hoje nós aprendemos tudo, nós aprendemos a ser a psicóloga, nós aprendemos a ser o professor, nós aprendemos a ser coordenador, nós aprendemos a ser o diretor, nós aprendemos várias coisas nesse período, porque para mim é um curto período, né, que a gente tem de aula, que a gente tem assim, de estar dialogando. Então, assim, eu acredito que muitos professores têm que passar pela Unitins e por essa reciclagem, para aprender a lidar com esse tipo de situação quando chegar na sala de aula. Essa era a minha fala, não sei se contribuiu com alguma coisa, mas essa é a minha fala. Obrigada. Obrigada, Creonice, contribuiu muito, muito, gente. Eu agradeço muito o teu posicionamento e eu espero que você continue assim nessa caminhada dedicada a fazer essa diferença. Gente,
O afeto abre essa janela deste cérebro que está pronto para aprender. Quando o conhecimento bate nessa porta, ele só entra quando a porta estiver aberta, né? Então, o que, que abre essa porta? É o afeto, é a proximidade, é a ludicidade, é a brincadeira, é tornar esse momento significativo, é ouvir o outro, é um processo de escuta. E vocês que estão nos municípios, vocês podem começar esse movimento junto aos sindicatos, solicitando formação continuada para os professores, solicitando cursos de pós-graduação, solicitando junto às universidades, inclusive a Unitins, né, que leve pós-graduação aos professores, faça convênio com o município de vocês. Nós precisamos movimentar. O conhecimento é o que vai nos libertar de práticas que não condizem com a garantia de direitos, né? Se a gente não entende a nossa função social, é como se eu, professor, fizesse qualquer função. Nós estamos falando de formação humana, nós estamos falando de trabalhar essa criança para que lá na vida adulta ela tenha a condição de exercer a sua cidadania, ela tenha a condição de ter uma vida social. E não só em âmbito individual, né, gente? Nós estamos falando de modificação de uma sociedade como um todo. Nós estamos falando da base dessa sociedade, né? Então, a gente tem que movimentar os nossos municípios para que prefeituras invistam em formação continuada dos nossos professores, né? Isso daí é a cereja do bolo, não tem outra forma, tá? Vamos combinar, então, minhas amadas, que a Elivânia está com a mãozinha levantada e eu amei essa discussão inicial. Eu já falei para vocês e volto a repetir, todo planejamento tem que ter a característica da flexibilidade. Imagine um professor tradicional agiria dessa forma, ó. Agora a gente não vai falar sobre isso, agora é a nossa aula de revisão. Isso é uma prática, gente, tradicional que a gente também encontra nas escolas, né? Imagine você não entender que o outro tem algo importante para lhe dizer. Isso se chama ensino verticalizado, de cima para baixo. O professor que não compreende quantos sujeitos têm uma bagagem histórica, cultural, social. Então, vocês que estão aqui neste curso de pedagogia precisam sair deste curso. Nós estamos acabando de chegar, né? Mas um dia vocês vão sair. Então, precisam sair deste curso com essa consciência de que o ensino é uma função social desenvolvida na sociedade. Nós estamos falando de formação humana. Isso é muito, muito sério. A gente tem impacto direto na vida das nossas crianças. Amei essa discussão, estou felicíssima. Elivânia, querida, abra seu microfone, se possível, abra sua câmera. A colega disse que está toda descabelada, mas essa é a nossa realidade. Não tem problema se nós estamos descabelados, de banho tomado ou sem banho, não tem problema nenhum, gente. A gente tem que se amar. Amei, Elivânia, abre seu microfone, que nós não estamos te ouvindo. Você é linda, maravilhosa. Obrigada, professora. Boa noite. Como nós ontem tivemos uma aula maravilhosa do professor Gleibe, a gente estava falando justamente sobre esse amor que a gente tem que passar para o próximo, né? Justamente isso que eu vi as colegas falando, porque aqui também tem essa mania de deixar sem recreio e também tem aquele quadrozinho das carinhas felizes, né? Você comportou durante a semana, a carinha é feliz. Se você não se comportou, então são várias coisinhas que não sei se ajuda ou se atrapalha, porque a gente está vivendo em um mundo do comodismo, né? Eu, por exemplo, assim, eu vejo desde o ano passado que eu estou aí como monitora, e a gente vê muito que as crianças não estão mais, elas não trazem as atividades, e aí os professores se vê sem ter como, não sabe como resolver o problema, porque se o próprio pai ou mãe, ele não está ali atenuado com o seu filho de falar, olha, você tem tarefa, vamos levar tarefa, me mostra o seu caderno. Então, como nós, como professores, vamos fazer? Aí a gente meio que querendo dar uma ajuda, talvez atrapalha. Outra coisa que a colega falou, que somos psicólogos e tudo. A gente se vê que na maioria desses casos que vocês comentaram aí, as crianças elas veem no professor
uma válvula de escape, né? Porque várias das situações que a gente vê acontecendo de violência doméstica ou de abusos, eles trazem isso emocionalmente para dentro da escola. Se eles topar um professor que tem várias falácias, como eu também já ouvi, várias falácias, porque o meu salário no final do mês vai cair, porque se topar um professor assim, coitado dessa criança, porque quando ela chega na escola, que ela quer um apoio, ela topa um professor que não tem a capacitação, porque eu vejo muito aqui, os professores têm várias capacitações, eles têm vários né, diplomas, eles são, mas o coração capacitou, né, para ser um professor. Então, eu acho que a pessoa tem que capacitar primeiro o coração antes de entrar em qualquer profissão, né, porque qualquer profissão você precisa olhar o próximo como a si mesmo, porque aí você vai ver, porque tem crianças que ela vem com aquela bagagemzinha pedindo socorro por talvez algum abuso que ela está sofrendo, porque eu já vi comentários de professores que ajudou muito uma criança a sair de um abuso sexual ou de um abuso de violência através do professor, né, que deu a atenção necessária para aquela criança, porque hoje a gente não está, nós temos a aula de inclusão e sou monitora de uma criança especial, mas a gente na inclusão, a gente não vai falar sobre só aqueles transtornos. Tem aquela criança que é imperativa, hoje em dia as crianças, na nossa escola mesmo, as crianças estão super, assim, umas brincadeiras violentas, umas brincadeiras, e a gente fica de mãos atadas sem saber, meu Deus, o que está acontecendo? O que a gente faz por essas crianças? Então, capacitamos primeiro aí o nosso coraçãozinho para atender e olhar, porque é igual a colega Creonice falou, quando você. Eu sou só monitora, por enquanto, né? Mas quando eu chego lá na rua, não só a criança que eu monitoro, mas todas as outras. Quando eu chego na escola também, elas vêm crianças de outras turmas me abraçar, ô tia, ô tia. Isso é muito gostoso. Então, a gente tem que ter um coração voltado aí para o próximo, né? Para ver a situação do próximo, para amar o próximo, para poder ensinar qualquer coisa na vida, né? Obrigada, Elivânia. Amei sua contribuição. Você abriu sua câmera, muito corajosa, maravilhosa. Muito obrigada. Gente, é assim a vida do professor. A gente tem que se posicionar. E quando você escolhe essa via do afeto, do amor, da proximidade, você não está sendo boazinha com a criança. Você está garantindo o direito da criança de aprender dentro das possibilidades dela, né? Então, quando você estabelece uma relação de respeito, de igualdade, de afetividade, mesmo quando você precisa trabalhar limites, isso é entendido de uma forma tranquila pela criança, né? Isso é entendido de uma forma disciplinada, isso é entendido de uma forma acessível. A criança que percebe um padrão bacana neste professor, ela compreende o trabalho de regras, de limites, de normas de uma forma muito mais acessível. Então, muitas vezes o professor está criando problemas para si próprio também, para a sua prática. Muitas e muitas práticas dificultam a nossa própria prática de trabalho. Porque o que facilita a nossa prática? Um relacionamento respeitoso, um modelo a ser construído que seja um modelo de afeto, um modelo profissional, porque eu posso ser carinhosa, eu posso ser maravilhosa com as minhas crianças, porque isso é minha obrigação enquanto profissional, e posso sim ter clareza, né, do meu rigor metodológico, posso ter clareza do que eu estou fazendo dentro da escola, deixar claro para as famílias que eu não estou lá nem para ser babá, nem para ser cuidador, nem para nada, eu sou professora. E isso tem que ser trabalhado de forma muito clara, junto às crianças, junto às famílias. O afeto sempre é uma via de sucesso, gente. Não tem para onde correr, né? E eu espero que vocês tenham isso muito forte na prática de vocês, tá bom? Então, depois de todos esses relatos e essas contribuições, né, que foram muito, muito bacanas, porque é assim que a gente vai se constituindo enquanto professores, tá? Eu quero... Bom, nós já estamos 8h30, eu ia passar um videozinho para vocês, mas eu vou deixar vocês assistirem depois, tá? Fica de tarefa de casa.
Tem um vídeo na internet, tem vários vídeos, na verdade, um texto muito bonito de Rubem Alves, que chama-se Há Escolas que São Gaiolas, A com H. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Eu ia passar esse videozinho para vocês, mas devido ao horário, né, vou pedir que vocês, eu vou colocar no chat aqui daqui a pouco, vou pedir que vocês depois assistam, porque vale a pena. A reflexão que ele traz para nós tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. É justamente sobre qual é a escolha que nós fazemos, qual é o modelo que nós estamos dispostos a construir por meio das nossas práticas de ensino. Nós queremos engaiolar essa criatividade da criança, nós queremos aprisionar este corpo para que não se movimente, nós queremos silenciar essa voz das nossas crianças, ou nós queremos ser asas para que as crianças aprendam que elas são capazes, que elas são potentes, que elas têm competências, que elas têm histórias que merecem ser ouvidas. Então, tem tudo a ver, né, com o que a gente conversou, tá? Retomando, então, a nossa revisão, na aula passada, não esqueçam não, eu vou colocar no chat, tá? Vamos entrar agora um pouquinho nessa questão da revisão, e eu coloquei lá para vocês levantarem as dúvidas, mas caso a gente esteja conversando aqui e alguma dúvida surja, vocês fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, vamos dialogar, tá bom? Desde o semestre passado, a gente vem construindo essa disciplina de alfabetização nessa perspectiva de letramento, né? Nessa perspectiva de situações lúdicas de aprendizagem, situações brincantes de aprendizagem, mas muito mais do que isso, na perspectiva de profissionalização deste professor, que precisa fazer uma avaliação diagnóstica verdadeira, periódica, precisa ter anotações que sejam válidas de cada criança. Na aula passada, para quem não estava, eu frisei muito essa questão da gente dividir os grupos de crianças para este monitoramento. Então, eu tenho 25 crianças, que é o que a lei prevê, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental. Professora, meu município não consegue ter mais salas, então eu tenho 30. Que pena, mas é a realidade. E vamos continuar lutando aí para que as leis sejam cumpridas, né? Mas se eu tenho muitas crianças, então, a cada semana, eu faço os meus registros, eu divido essas crianças, uma semana eu avalio 7 crianças, 5 crianças, 10 crianças, na outra semana as outras, avalio na perspectiva da escrita, eu preciso identificar em que nível de escrita essa criança se encontra, eu preciso fazer verificações quanto à leitura dessa criança, porque leitura e escrita são processos que caminham juntinhos, casadinhos, não podem se desvencilhar, se desvincular. Então, a avaliação e o monitoramento dessas crianças precisa ser registro do professor. Volto a falar, nós pedimos que vocês adquirissem o livro Alfaletrar, da Magda Soares, está na referência base da nossa disciplina, né? A gente traz outros textos, eu até postei ao longo da disciplina desse semestre, do semestre passado também, alguns capítulos desse livro, que é muito bacana. Mas o interessante, gente, é que vocês adquiram e comecem a fazer a biblioteca particular de vocês. E nesse livro é maravilhoso, porque, como eu disse no início, né? Este livro traz fichas de acompanhamento, traz propostas práticas, traz exemplos, traz relatos. Então, é um livro bem completo que consegue nos dar essa perspectiva ampla quanto ao processo de alfabetização, certo? E na aula passada, eu já tinha definido com vocês que a questão de número 1 e 2 da nossa prova escrita, né, da avaliação A2, seria referente ao texto 11, que foi o que a gente falou muito na aula passada, da avaliação diagnóstica. Uma das colegas falou, as crianças não reprovam mais. Veja, no ciclo de alfabetização, justamente por ser um ciclo, a lei prevê que não há reprovação, primeiro e segundo ano, isso cai na prova, né? E muito mais do que cai na prova, é importante que vocês tenham este conhecimento. Então, primeiro e segundo ano, ciclo de alfabetização,
A Magda Soares traz, inclusive, a pré-escola para dentro desse ciclo de alfabetização. Por quê? Porque é na educação infantil, na pré-escola, que se desenvolve a consciência fonológica, ou seja, a consciência de que aquilo que é falado, aquilo que a gente articula com o som da fala, também é registrado, é escrito. Então, desde o ventre, nós estamos tendo contato com as linguagens. Desde a educação infantil, a criança está tendo contato com esse sistema notacional, que é o sistema alfabético, que é o sistema da nossa escrita, né? Então, a Magda coloca para a escola dentro do ciclo de alfabetização também. Mas, legalmente, nos documentos legais do MEC, o ciclo de alfabetização refere-se ao primeiro e ao segundo ano do ensino fundamental. Não há reprovação, porque é um ciclo, nós temos habilidades a serem estimuladas, desenvolvidas. Por isso que a gente fala, a intervenção do professor é crucial, é fundamental para a vida escolar dessa criança dos anos subsequentes, tá? Primeiro e segundo ano, então, ciclo de alfabetização. Quando a colega fala, as crianças não reprovam mais. Veja, gente, tem muitos e muitos estudos científicos que falam sobre o impacto negativo de uma reprovação em âmbito psíquico para uma criança que reprova. É claro que existem casos e casos, existem transtornos, existem patologias, existem questões e questões. Cada sujeito tem que ser avaliado a partir de si próprio. A gente não tem que comparar uma situação com a outra, não tem que comparar uma criança com a outra, né? Agora, a reprovação enquanto resolver um problema de não aprendizagem de uma criança é um crime. Por quê? Se a nossa função é ensinar e a gente não cumpriu com o nosso papel de ensinar, algo muito errado aconteceu no meio deste caminho. Ah, mas eu não vou fazer milagre. Claro que eu não vou fazer milagre, mas eu preciso de uma rede de apoio. A colega disse que quando chamou lá a coordenadora, a situação foi muito pior, melhor que não tivesse nem chamado, né? Mas eu preciso tensionar essa rede de apoio. Se eu tenho tantas crianças na minha sala que eu diagnostiquei, que de repente tem tais dificuldades, eu preciso acionar essa rede de apoio e fazer um plano de ação na minha escola. Ah, professora, falar é fácil. Veja, agir, gente, nunca vai ser fácil. Nunca. Ensinar com qualidade nunca vai ser fácil, né? Mas a gente precisa ter segurança na nossa prática. Como é um plano de ação? Eu preciso estabelecer um plano junto da minha escola que eu venha ao encontro da necessidade dessas crianças. Se é uma forma de trabalhar no planejamento, meia hora, se é construir de forma coletiva com as supervisoras jogos para encaminhar para as famílias, alfabetos móveis, se é chamar essas famílias e entender se as famílias têm condição de dar esse apoio. Vocês falaram sobre essa questão de não fazer tarefa e ficar sem recreio. Isso deveria ser discutido dentro da escola. Por quê? Quando eu enfatizo comportamentos negativos, na verdade, ao invés de resolver, eu estou reforçando comportamentos negativos que não melhoram. Então, outras estratégias são mais eficazes. Por exemplo, colocar as crianças em dupla, para que uma ajude a outra a terminar, e assim as duas sairão para o recreio. Colocar, de repente, uma caixa de atividades extra dentro da sala, para que quem for terminando não fique correndo, não fique atrapalhando quem ainda está fazendo, porque vocês sabem que criança fica muito disperso, né? Às vezes eu tenho uma sala que um já terminou e aí acaba conversando com aquele que não terminou, enfim, são muitas e muitas situações. Hoje, nós temos a inteligência artificial a nosso favor. Você, professor, que tem um problemão dentro da sua sala de aula, seja de comportamento, seja do que for, sabe quem que a gente pode perguntar? Gente, vocês vão achar que é brincadeira, mas a gente pode perguntar, inclusive, para o chat GPT, sabia? A gente pode colocar lá. Estratégia efetiva de... Mas é o seguinte, inteligência artificial, se você não faz uma boa pergunta, você nunca vai ter uma boa resposta. Então, quem manda na inteligência artificial é o professor. Mas veja, eu estou com uma dificuldade seríssima de comportamento dentro da minha sala. Eu mando lá para o chat GPT. Dificuldade, estratégia de ensino efetiva para resolver problemas de comportamento em uma turma
com 6 anos de idade, que apresenta comportamento agressivo, comportamento agitado, etc. Gente, a inteligência artificial, ela é um banco de experiência, um banco de conhecimento, um banco de informações. Vai vir uma lista de um monte de atividades criativas, de sugestões para vocês fazerem. Então, assim, hoje o professor tem ferramentas que muitas vezes ele não usa, né? E aí a gente só fica naquela conversa de, já fiz tudo que podia. Essa criança não tem jeito. Minha sala de aula não sei o quê. O professor não vai resolver os problemas sozinhos, né, gente? Mas nós somos essa mola propulsora, nós somos esse agente de transformação e a gente precisa acreditar nisso, tá? Voltando. Aula passada, primeira e segunda questão, então, texto 11, avaliação diagnóstica, ok? Ninguém pode sair dessa disciplina sem compreender a importância da avaliação diagnóstica. Professora, vou fazer a avaliação diagnóstica só no início do ano, para saber se a minha criança está lá na garatuja, se a minha criança está no pré-silábico, se a minha criança está no silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, aonde minha criança está na construção dessa escrita. Você tem que saber. Se você for professora, pedagoga, alfabetizadora, você é obrigada a acompanhar e saber. Então, é só no início do ano? De jeito nenhum. Periodicamente, eu preciso fazer essa avaliação diagnóstica para monitorar e acompanhar os avanços dessa criança. Como essa criança avança na consciência fonológica? Muito jogo, muita rima, muita aliteração. O que é aliteração, gente? Repetição de finais de palavras iguais, né? Gato, rato, pato. Eu estou repetindo o que tem de igual nessa palavra? Isso é aliteração. Troca de palavras, composição dessas palavras com estruturas diferentes, consoante, vogal. Então, eu preciso estabelecer metas de aprendizagem junto a essas crianças. Trabalhar o erro de uma forma formativa, construtiva, tudo isso a gente falou na aula passada. Avaliação diagnóstica, então, é uma dimensão crucial do processo de alfabetização e letramento. Questão 1, questão 2 de prova. Questão 3 e questão 4 de prova vai se referir ao texto da aula 14, estratégias para enfrentamento das dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização. Também foi um texto muito bacana, que falou muito sobre a questão da intervenção. Quando eu falo intervenção, eu estou falando da ação do professor, tá? Texto da aula 15, os métodos de alfabetização na produção do espaço escolar, que refere-se às questões de número 5 e às questões de número 6, tá bom? Então, anotem aí e passem para os colegas depois, por gentileza. Questão 1 e 2, texto, avaliação na alfabetização, aula 11. Questão 3 e 4, texto da aula 14, estratégias para enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. Questão 5 e 6, aula 15, os métodos de alfabetização na produção do espaço escolar. Não está difícil esse conteúdo, mas não ser difícil não quer dizer que não é complexo, né? Por que é complexo? Porque eu vou colocar no chat para vocês também, tá? Por que que é complexo? Complexo, gente, no sentido de integrar várias dimensões, tá? Vou colocar aqui no chat. Texto da aula 11. Avaliar na alfabetização. Texto da aula 14. Estratégias para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. Inclusive, na aula passada, nós falamos um pouquinho também sobre as dificuldades e os transtornos. Muitas vezes, as crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, e isso não significa um transtorno, uma patologia.
significa uma lacuna que ficou lá nas questões psicomotoras, de memória, de atenção, né? De concentração, de lateralidade. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar algo que me chamou a atenção. Deixa eu terminar de digitar bem aqui que eu vou compartilhar com vocês. Texto da aula 15. Os métodos de alfabetização na produção do espaço escolar. Ok. Então, 2 questões para cada texto, tá bom? Esses dias alguém falou assim para mim não, né? Eu estava perto e eu ouvi. Falou assim para uma professora, a criança que escreve espelhado sempre que é um sinal de alerta para um transtorno. E aí a professora falou, é um sinal de alerta. Veja, gente, lateralidade é dominância cerebral. Nós temos 2 hemisférios no cérebro, né? Direito e esquerdo. Então, como é que uma criança vai trabalhar e se apropriar dessa dominância? É trabalhando lateralidade, é trabalhando esquerda, trabalhando direita. Isso que acontece com muita frequência lá na educação infantil, por meio dos jogos, das brincadeiras, né? Do enfileiramento, do encaixe, da seriação, da classificação das coisas, isso faz com que a criança vá aos poucos estabelecendo um hemisfério de dominância. Por isso que tem criança que escreve com a mão direita, tem criança que escreve com a mão esquerda. Uma escrita espelhada, nem sempre, neste processo de início, né, da escrita alfabética, nem sempre é um transtorno, tá? A gente precisa levar a criança a refletir sobre essa escrita, mostrar essas letras da forma correta. Eu falei na aula passada, leva um espelho e coloca a criança para virar na frente do espelho, comparar com outras escritas, comparar com a escrita da professora, porque essas questões de lateralidade, elas vão acontecer mesmo, tá? Mas é claro que a gente, como eu falei, precisa estar atento aos avanços. Essa criança chega para mim escrevendo espelhada. Eu preciso trabalhar muito essa escrita para que ela avance e isso não persista. Então, passou aí 4, 5 meses de escrita espelhada. Eu preciso buscar outras estratégias e eu posso sim investigar outras questões que podem estar interferindo no desenvolvimento psicomotor dessa criança, tá? Então, lembrando que a gente falou na aula passada também, eu, professor, sou um pouquinho de tudo. Sou psicólogo, assistente social, médico, terapeuta, mas eu sou um pouquinho de tudo, mas eu nunca dou diagnóstico de nada, tá, gente? Então, a gente sempre busca essa rede de apoio e faz encaminhamentos para outros especialistas, tá bom? E aí, eu quero compartilhar com vocês alguns vocabulários que nós trouxemos na aula 15. Eu vou compartilhar a tela. E aí, eu quero perguntar, a Raquel Melo Gonçalves está na nossa aula? Raquel, você está aí? Deixa eu ver. Parece Alguém que tem não. condição de chamar a Raquel lá no grupo de Dianópolis, por favor? Coloquem lá, fala assim, Raquel, a professora está te chamando. Entra Vou tentar aqui, professora. Ela fala que geralmente tem dificuldade de assistir ao vivo por causa do horário de janta com as crianças. Eu vou tentar aqui. Tá bom, mas fala para ela entrar um pouquinho, mas de qualquer forma a aula tá gravada. Bom, gente, eu tô chamando a Raquel porque eu fiquei muito emocionada com um relato que a Raquel colocou. Ela fez um relato escrito das relações que ela estabeleceu com o conhecimento, com as propostas que a gente viveu nessa disciplina, né? E eu fiquei muito feliz, eu queria que ela apresentasse isso para os demais polos também, porque quem está lá em Dianópolis consegue clicar lá no documento dela e ler o que ela colocou. Mas os outros polos não vão ter acesso a isso, e eu queria, né, convidá-la a apresentar. Mas se ela não estiver por aí, depois, em outra oportunidade, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Ó, a Neyane está dizendo que viu e realmente, assim, me comoveu muito. Suiane está perguntando, a língua presa, já mandei. Como é a língua presa, Suiane? Não entendi.
Professora, essa é o jeito mais coloquial de falar sobre o frênulo, né? Que é aquele freio que tem O debaixo da freio língua, da língua. que fala igual cebolinha, né? Aham. Aí, professora, eu tenho vários alunos, inclusive meu filho tem, e ele fez o teste da linguinha, você vê, né? Aí já mandei várias mensagens para alguns políticos que eu acompanhava ali, né, no chat, para ver se complementa um projeto de lei para, né, para o teste da linguinha, porque tem muitas crianças, e principalmente na escola pública, que não tem esse acesso. Meu filho faz acompanhamento com fono, mas os meus alunos não têm esse mesmo acompanhamento. Então, são alunos, assim, de 8, 9 anos, que eu vejo sofrer muito bullying, né? E aí, já até cheguei de uma forma mais, assim, né, mais tranquila, assim, chegando devagarinho com os pais, tentando falar, né? Procura o postinho, faz o processo, tem de fato a cirurgia ali, é feita pelo SUS, mas não tenho visto mudança nisso, e são muitos alunos que eu tenho. Entendi. E você veja, Suiane, isso interfere diretamente, porque até os 6 anos a gente fala muito sobre consciência fonológica, ou seja, entender que aquilo que a gente fala se escreve. Depois dos 6 anos, eles vão começando a construir a consciência fonêmica, ou seja, cada letra tem um som, a junção dessas letras tem um som. Se a criança não pronuncia corretamente, é muito complicado o desenvolvimento dessa consciência a contento, né? Então, assim, principalmente para os pais que precisam procurar o Sistema Único de Saúde, eu oriento sempre que as escolas façam isso por escrito, em 2 vias, para que a família leve no posto de saúde e traga o recebido do posto da unidade de saúde. Porque uma criança que precisa de atendimento e que está aí há 6 meses, 1 ano esperando, já é uma questão de procurar regulação, porque é a idade escolar. Então, assim, a gente não pode perder esse tempo, né? Às vezes, essa sensibilização não chega, porque a família acredita, o pai demorou para falar, fala assim mesmo, e não vê problema. Quem está dentro da família, muitas vezes, custa a ter essa visão mais clara do problema, né? Mas a gente precisa, enquanto escola, fazer esse encaminhamento, notificação mesmo, por escrito. E, de repente, uma palestra com uma fonoaudióloga é ótimo para conscientizar essas famílias sobre não falar errado com essa criança, sobre procurar o atendimento, que é direito dessa criança, atendimento na saúde. Então, assim, tem várias estratégias que vocês podem estar fazendo. Eu já acompanhei casos de crianças que, inclusive, já tinham feito a cirurgia da língua, né? Que é uma travinha, a língua tá presa, né? Igual você falou. E aí mas fez antes dos 6 anos. E aí não foi efetivo. Eu já acompanhei vários casos com relação a isso. Não sei dizer o porquê, que eu não sou fono, né? Mas, assim, é preciso estar tendo um acompanhamento mesmo, bem rigoroso com relação a isso, que não ouvir-se corretamente interfere diretamente no processo de escrita dessas crianças, né? E aí tem que mobilizar a unidade de saúde mesmo, mobilizar, se for necessário, o Ministério Público. Ministério Público, vocês podem, inclusive, fazer a solicitação de atendimento dos municípios de vocês por e-mail, não precisa nem se identificar, né? Então, por exemplo, meu município não tem fonoaudiólogo há muito tempo, não tem atendimento tal há muito tempo. É possível mobilizar o Ministério Público para essa intervenção, tá, gente? Então, existem formas da gente tensionar os poderes públicos também para garantir esse direito, tá bom? Retornando, a Nayane que conseguiu, obrigada, Nayane, falar com a Raquel, né? Se a Raquel Ela já está na sala. muito bem, boa noite, Raquel, querida, seja bem-vinda. Eu pedi para te chamar, querida, porque nós vamos compartilhar o glossário que vocês construíram lá na aula 15, né? A aula 15 é um texto da Magda Soares, e eu brinquei com vocês que é um texto que trabalha 1 ano dessa disciplina em um texto. Por quê? Ele é um texto que traz várias nomenclaturas, é um texto que traz vários conceitos e concepções com relação ao processo de avaliação. Se a gente pegar esse texto da Magda e esbugalhar ele, se debruçar sobre ele, grifar, resumir, fazer fichamento, compreender,
ele é um texto que traz um panorama, gente, de toda a nossa disciplina enquanto alfabetização na perspectiva do letramento. Não é um texto assim tão fácil, porque às vezes você precisa ler mais de uma vez, né? Porque tem muitas palavras que às vezes a gente não sabe exatamente o que significa. E aí foi por isso que lá na aula 15 eu pedi para vocês estarem atentos a esses conceitos, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Caso vocês não estejam vendo, vocês me avisem, porque a partir de agora eu não vejo vocês, eu vejo só a minha tela, tá bom? Ok. Então, aqui no Polo de Dianópolis, né, nós tivemos várias contribuições com relação a conceitos de alfabetização, de letramento, que faz esse resgate lá da disciplina do semestre passado. O que a Magda fala sobre prática pedagógica, né? Sobre o sistema fonológico. Veja, quando eu falo fonêmico, eu estou falando do fonema, da unidade, tá? Quando eu falo fonológico, eu estou falando dos sons, né? Então, fala do sistema ortográfico, que é o sistema da escrita. Quero chamar a atenção para que vocês tenham clareza quanto à questão dos aspectos sociolinguísticos da alfabetização, que é algo muito importante que a Magda Soares traz enquanto perspectiva para que a gente reflita, né? Porque, assim como a colega falou de estudantes indígenas, nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas, nós temos um Tocantins que é diverso, nós temos um território que tem características e particularidades regionais, e isso precisa ser valorizado. A escola, gente, principalmente o ciclo de alfabetização, ele se volta a esta escrita culta. O que é isso? É o sistema alfabético, né? Isso não quer dizer que o aspecto social da língua escrita e falada tenha que ser desvalorizado. Então, lembra que eu falei para vocês que as questões ortográficas, de correção ortográfica, elas são trabalhadas de maneira mais enfática lá no terceiro ano, quando a criança já está no período de escrita alfabética. Ah, professor, então quer dizer que eu não vou corrigir? Não é isso que eu estou falando. Nós vamos corrigir, mas eu não posso tirar da criança a possibilidade de ela construir a partir do próprio erro. Ou seja, eu apresento a forma correta, eu tenho que ter uma sala alfabetizadora, isso fala muito no texto da aula 15, um espaço alfabetizador, um espaço preparado para isso, que tenha estímulos visuais, né? Eu brinco, uma sala pelada de alfabetização não é sucesso. Por quê? Eu tenho que ter alfabeto, eu tenho que ter números, eu tenho que ter cartazes, sem poluição visual, mas eu tenho que organizar essa sala e eu faço essa rotatividade dos textos que eu trabalho, dos cartazes que eu trabalho, né? Eu vou fazendo esse rodízio para minha sala não ficar aquela poluição. Porque tem professor que começa a colar cartaz na parede lá no início do ano, só termina no final do ano e vira aquela cartazaiada que ninguém sabe nem qual é o começo, qual é o fim, né, gente? Então, a gente tem que ter harmonia no nosso ambiente alfabetizador. Mas a gente precisa compreender que o aspecto social da língua, principalmente da língua falada, precisa ser valorizado, tá? Outras questões que vocês trouxeram aqui, ó, o que é o sistema ortográfico como base, a oralidade, a escrita, lembra que a gente falou muito sobre escrita e leitura, caminharem bem juntinhos e ser uma construção social, ser uma construção cultural. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês? Ó, estou agora lá em Colinas. Colinas, eu pedi para a tutora presencial puxar a orelha de vocês, porque há 2 dias atrás, só 4 pessoas tinham contribuído, e parabéns para quem contribuiu. E aí, olha só, olha que bacana, quanta riqueza da gente compartilhar a nossa pesquisa. Então, gente, eu estou mostrando isso para vocês porque se eu só vier aqui no fórum
e colocar minha contribuição, virar as costas e ir-me embora, não vai ter tanta validade, tá? Como se eu vim aqui e ler a contribuição dos colegas. Eu vou ampliar essa minha possibilidade, tá, gente? Eu vou começar a compreender que aquilo, que o fórum é um espaço de interação, aquilo que eu escrevo se complementa também com a escrita dos colegas. Então, vocês precisam se dedicar a tirar este tempo para a leitura. Outra questão importante que a gente não pode sair dessa disciplina sem compreender. Você, pedagogo, que está estudando sobre o processo de alfabetização, de escrita, você precisa se relacionar com a leitura e com a escrita também. Porque um pedagogo que não escreve com segurança, com conhecimento, precisa se dedicar mais, né, gente? Então, eu preciso dominar essas habilidades da leitura e da escrita. E isso não é de um dia para o outro. Assim como as nossas crianças também não aprendem de um dia para o outro. Mas nós precisamos nos desafiar a escrever corretamente e só escreve melhor quem muito se dedica à leitura. Não tem mágica. Quanto mais eu leio, mais eu escrevo com segurança, mais eu escrevo corretamente. Por isso que escrita e leitura são processos que não se separam, ok? Agora, eu convido a Raquel a apresentar para nós, caso ela queira, né, Raquel? Porque se você não quiser, não tem problema, tá? Eu queria, Raquel, que você comentasse um pouquinho sobre esse teu relato, que eu achei muito bacana. Eu fiquei, assim, muito sensibilizada. Fiquei felicíssima com a tua iniciativa. Fiquei felicíssima com o teu carinho, com o que você demonstrou enquanto aprendizado. Eu digo para vocês, gente, ser professor não é sacerdócio, porque a gente faz querendo valorização profissional, valorização financeira, a gente tem que ser profissional em todas as dimensões da nossa prática. Mas, como eu disse, o afeto e o amor são vias científicas da nossa profissão. Então, eu fiquei, assim, emocionadíssima, né, com o teu relato, e aí eu queria convidar a Raquel, se você quiser, tá, Raquel? A contar um pouquinho para nós o que te motivou a escrever e o que está escrito aqui, que eu já li, mas os outros polos não leram, né? Pode ser? Pode sim. Boa noite, professora. Boa Falar noite. rapidinho aqui antes que minha menina apareça aqui. Fica à vontade. Quando eu vi o fórum, eu me deparei assim, né? A gente vai revivendo, né? A gente que tem criança vai lembrando, né? Como eles se encantam em aprender, né? Todo dia é uma coisa nova, é uma aprendizagem nova. E aí eu falo que às vezes a professora é feiticeira ou alguma mágica, né? Que ele chega aqui, tudo que a professora diz né? Eles acreditam e não tem nada que muda eles, né? Aí a gente vai trabalhando mais como ensinar, vai vendo e vai conhecendo esse mundo, né? Meu filho está com 6 anos, ele está no primeiro ano, então ele chega aqui, ele já vai escrevendo. Aí eu falo que ele está bem no tradicional, né? Que ele vai babebi babu, escreve tudo no quadro. Aí ele vê com A, vá, né? Mas aí eu falo, e por que você escreve assim? Ele disse assim, mãe, porque eu percebi, se eu botar uma vogal em todas as consoantes, vai formar uma sílaba. Então, ele que teve essa ideia, não foi a professora que ensinou dessa forma, não foi eu, e ele escreve tudo, e aí ele vai ligando. Em todas as vogais, ele liga ou em todas as consoantes, ele liga uma vogal. Então, é encantador. Então, obrigado pela senhora ter vindo, a gente ter conhecido a senhora também, né, no nosso polo. Então, acho que foi uma lembrança de tudo junto. E era isso. Querida, eu que agradeço, tá? Eu espero, assim, que outros polos tenham também, gente, a oportunidade, né, de conviverem um pouco mais próximos. O relato que a Raquel faz é muito bonito, porque ela traz aquilo que ela construiu enquanto conhecimento nessa disciplina. Então, eu te agradeço imensamente, Raquel. Eu me refiz professora ao ler o teu relato, então eu não tenho
palavras para te agradecer também, tá? Eu penso que é assim mesmo que a gente precisa entender que a gente está no caminho certo, né? E foi muito bacana. Muito obrigada, tá bom? Bom, quando a Raquel trouxe esse relato do filho dela, gente, nós vamos voltar lá para o texto da aula 15, que fala sobre os métodos na produção do espaço alfabetizador. Lembra quando a Magda Soares nos fala a questão dos métodos? Esse exemplo que ela deu é de um método que chama-se silabação. O que é isso? Eu fragmento a palavra em sílabas e trabalho as famílias silábicas. Quando a Magda fala para nós, veja, eu não preciso descartar um método em detrimento do outro, mas eu preciso alfabetizar em perspectiva de letramento. Se a minha dinâmica for só mecânica, de memorização, sem que essa criança se envolva nesse processo, a chance dela aprender a copiar sem ela aprender a escrever, ela é grande. Então, eu preciso criar estratégias para que leitura e escrita caminhem juntas. Um método que eu consigo fazer isto, um método onde a criança esteja no centro deste processo de ensino. Porque se eu repasso uma cópia sem sentido para ela copiar, pode ser que eu tenha aqueles que copiem e aprendam, pode ser que eu tenha aqueles que não copiem, pode ser que tenha aqueles que copiem e não aprendam. Então, cada criança vai se identificar com um método diferente. Ah, mas como que eu vou saber disso, professora? Existem elementos que transversalizam isso. O que a gente está falando desde o primeiro momento? O jogo, brincadeira, a ludicidade, material concreto, porque a criança precisa pegar, precisa construir, precisa montar, estímulos visuais, né? Então, eu associo, olha, ao longo dessa disciplina, gente, para quem assistiu os vídeos complementares, eu frisei na aula passada também, eu fiz uma curadoria, eu achei super bacana os vídeos que eu postei de sugestão para vocês, né? Porque trazem muita atividade prática. Hoje, nós, professores, temos acesso a um leque de atividades, de propostas muito amplo. Então, a gente consegue, mesmo que eu não seja uma professora tão criativa a princípio, a gente consegue ter um monte de boas ideias vendo o que outros professores criativos compartilham também, né? E aí, gente, lá na questão de número 3 e 4, que eu falei para vocês que está lá na aula 14, estratégias do enfrentamento, eu quero frisar para vocês sobre o ambiente alfabetizador, tá? O ambiente alfabetizador, ele é, como eu já falei anteriormente, ele é este espaço físico que ajuda o professor a gerenciar a sua situação de ensino. Um exemplo, o professor, por exemplo, de ciclo de alfabetização, que não organiza, a princípio, com as suas crianças o momento de pegar os materiais, o momento de utilizar os brinquedos. Às vezes você chega numa sala de aula onde os brinquedos estão todos dispostos à altura das crianças e isso é maravilhoso. Mas a gente precisa trabalhar estes momentos com as crianças para que elas entendam que não vão pegar o brinquedo a todo momento. Então, ao invés do professor ficar brigando com a criança para não levantar da cadeira e pegar o material, ou o jogo, ou o brinquedo a todo momento, eu vou organizando a minha sala de forma a que eles tenham acesso em momentos diferentes às coisas, né? Por que eu estou falando isso? Semana passada, uma aluna conversou comigo assim, professora, a gente fez uma série de potinhos com brinquedos, com palitinhos, com brinquedos diferentes, com dedoches, né, que é aqueles fantoches de enfiar no dedo, mas foi um tormento, porque toda hora a gente tinha que falar para os meninos saírem de lá para eles não pegarem. Uai, não é o professor que tem que gerenciar esse espaço, né, gente? Então, eu preciso compreender que o espaço físico da minha sala é que vai me ajudar ou vai me atrapalhar. O planejamento desse espaço físico é que vai me ajudar ou que vai me atrapalhar. E o texto da aula 14 fala muito sobre isso, tá?
um ambiente alfabetizador enquanto um espaço físico que tem impacto direto neste processo de alfabetização, tá? A questão dos métodos a gente já conversou também, né? Porque os métodos diversificados conseguem fazer com que eu compreenda as formas de aprendizagem dessa criança. Eu tenho crianças, de repente, que são mais visuais, eu tenho crianças que conseguem ter uma aprendizagem voltada mais para o auditivo, eu tenho crianças que se envolvem mais com o manuseio de materiais concretos. Então, trabalhar numa perspectiva multimétodos é o que a Magda Soares nos fala, desde que eu trabalhe em perspectiva de letramento, ou seja, valorizando o contexto social, valorizando o contexto cultural dessa criança, desse sujeito que aprende, certo? Questão 5 e 6. A questão 5 também, né, se volta às questões dos métodos, e aí eu trago um enunciado na questão 5 que fala: as concepções presentes no método são transferidas às atividades, às relações e atuam na produção do espaço escolar. Então, o que isso quer dizer? Que se o professor escolhe um método tradicional, isso vai ser transferido na proposição das atividades, na organização desse espaço físico. Se o professor escolhe uma concepção mais construtivista, que é a criança no centro deste processo, a disposição dessa sala muda também. Eu não vou receber as crianças todos os dias, todas enfileiradas. Um dia eu recebo colocando em dupla, um dia eu recebo fazendo pequenos grupos, um dia eu recebo em círculo, um dia eu recebo de outra forma. Então, isso reflete a concepção pedagógica do professor também, tá? Então, a questão 5 vai falar sobre isso, sobre a escolha do método do professor, se refletir nas suas atividades e também na organização desse espaço físico, tá? Por fim, a questão 6 traz para vocês um recapitular das habilidades que a Base Nacional Comum Curricular propõe ao final do ciclo de alfabetização, né? Entre elas, as questões de escrita, as questões de representação gráfica, a questão da convenção de letra maiúscula, de minúscula, né? A questão da letra cursiva, que é uma habilidade, mas que a gente tem que ter muito, muito cuidado, porque a melhor forma de trabalhar a letra cursiva é fazer com que essa criança escreva em outros portadores de escrita, ou seja, não só no caderno e o lápis, mas a criança escreve com giz numa parede, escreve com giz no chão, escreve na areia, escreve com graveto, escreve com outros marcadores, porque aí este movimento da escrita, ele também vai se dando de maneira mais ampliada. Então, uma criança que não consegue fazer esse movimento de pinça, a princípio, para pegar no lápis, ela tem que ser estimulada com outros movimentos, tá? Com outros materiais. Eu acho que postei para vocês também um vídeo complementar da professora mostrando que para a criança chegar lá no papel e na caneta, ela escreveu muito na areia, ela foi fazendo as letras do seu nome, né, em outros materiais, em outros portadores de escrita, em formas diferentes. Então, ela vai se sentindo segura para construir este movimento, tá? Então, a gente precisa diversificar esses materiais também. E é sobre isso que a questão de número 6 vai falar. A questão de número 6, vocês vão trazer um exemplo de atividade lúdica, tá? Que estimula a consciência fonológica. Lembra que eu falei para vocês? A consciência fonológica, ela começa a ser construída desde lá da educação infantil. E aí a consciência fonológica é a consciência de que o que a gente escreve, o que a gente fala é escrito. Então, como que eu trabalho essa consciência fonológica? Trabalhando com material concreto,
trabalhando com comparação, com troca de letra, com parlenda, com trava-línguas, com brincadeiras cantadas, com brincadeiras de roda, com quebra-cabeça, com materiais que envolvam letras, números, sílabas, palavras, contextos diferentes. Olha, exemplos vocês têm demais. Então, a questão discursiva da prova A2 vai ser para vocês trazerem um exemplo de uma atividade lúdica que desenvolva a consciência fonológica, certo? Nós falamos muito sobre isso e nos vídeos que a gente trouxe para vocês, vocês tiveram não só uma ou duas, mas vocês tiveram milhares de sugestões sobre atividades lúdicas. O que é ludicidade? Ludicidade é o sujeito fazer algo com prazer, com encantamento, por meio da via da brincadeira, por meio da via do envolvimento, do engajamento. Não é eu ficar sozinho copiando do quadro no meu caderno. Isso não é uma atividade lúdica, né? É aquela que promove a interação, é aquela que promove o prazer pelo aprender. Certo, queridas? Então, trabalhamos as questões 3, 4, 5 e 6 da nossa prova 2. Vamos nos encontrar no dia 14. Eu espero que vocês, nessa reta final, façam uma reflexão muito profunda, assim como a Raquel fez, né? E escreveu, que eu fiquei felicíssima. Mas lidem com intimidade, com a escrita também, sabe? Façam um diário, façam um memorial de vocês. Isso não vale nota, isso é para a profissão de vocês, gente. Isso é para a construção profissional de vocês, né? Lidem com intimidade, com a escrita e com a leitura. Um professor que não lê é um professor que não se qualifica. Um professor que não domina a habilidade de escrita é um professor que está lendo pouco. Então, a gente precisa estar se dedicando à leitura e à escrita na nossa prática profissional para que a gente consiga ensinar de forma qualitativa a leitura e a escrita também. Certo, queridas? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer fazer alguma colocação para a gente poder encerrar? Hoje a aula se estendeu um pouquinho mais, mas penso que foi ótimo esse nosso momento, né? Alguém quer fazer alguma colocação? O meu comentário é que a visão da professora Tatiana é como se fosse a cozinheira nos ensinando a receita, como dar aula. Maravilha, gente, maravilha. E eu digo para vocês, cada profissional tem a sua autonomia, né? Mas a gente precisa ter muita clareza do que a gente está fazendo. Porque se a gente não tem esse conhecimento, eu não sei por que eu não chamo um menino de burro, entende? Quem não tem conhecimento de que isso impacta a vida e a personalidade desta criança, aí eu chamo o menino de burro. Mas se eu tenho o conhecimento do estrago psicológico que eu faço ao fazer com que a criança, com a minha postura adulta, né, fazer com que a minha criança se sinta insegura, incapaz, se eu sei o que causa isso na vida da criança, jamais eu vou falar uma palavra dessa para denegrir essa criança, ainda mais na frente dos colegas, nem que fosse sozinho. Entende o que eu estou falando, gente? Então, assim, são questões muito sérias. Muitas e muitas vezes, a falta de conhecimento desse profissional faz com que ele haja como se ele tivesse, infelizmente, tratando de qualquer forma um filho, né? Ele não é profissional naquele ambiente, né? E aí, gente, é uma pena e muito ruim quando a gente se depara com profissionais dessa forma. Mas o conhecimento é que nos liberta dessas atitudes que, infelizmente, promovem esses massacres, né? Eu não sei se eu tenho autorização para falar para qual polo que eu vou, senão a professora Mariana me pega depois e puxa minha orelha. Eu não sei, gente. Mas eu até já sei e estou feliz que eu vou conhecer um outro polo, porque eu já fui em Indianópolis e agora eu vou em outro polo. E eu digo para vocês, me aguardem, viu? Porque eu gosto muito que a gente reflita sobre a nossa prática, né? Sei que a gente vai fazer uma prova muito tranquila,
nossos conceitos e nossos conteúdos, embora não sejam difíceis, eles promovem muita reflexão para nós, né? E é assim que tem que ser o professor alfabetizador. Então, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma prova tranquila, até porque eu já falei tudo que cai na prova para vocês, porque a nossa prova tem que ser um momento de aprendizagem, tem que ser um momento formativo, né? Eu não quero saber quem sabe, quem não sabe. Eu quero que todo mundo aprenda e eu quero que todo mundo faça uma boa prova, tá bom? Sim, Neiane? Eu já percebi que tem que ser surpresa, porque eu perguntei ela dessa vez, até sugeri também, mas ela não me deu, me deixou no suspense. Mas ainda eu fico feliz porque ela atendeu o meu pedido e me trouxe a professora Tatiana. Foi maravilhoso, inesquecível. Maravilha, né? A Neiane está com o desafio aí do grupo de estudos, né, Neiane? Já dei outras propostas lúdicas para a Neiane. Eu tenho certeza que você vai conseguir tocar o coração aí das meninas para que vocês aprendam juntas, para que seja um momento leve, para que seja um momento de encanto. É assim que tem que ser a nossa prática, tá bom? Obrigada, Neiane, pela dica. Então, isso quer dizer que realmente eu não posso dizer para qual polo que eu vou, porque senão a professora Mariana arranca minha orelha fora. Então, nada disso. Mas eu digo para vocês que eu estou muito feliz de conhecer um outro polo e eu tenho certeza que a gente vai ter um momento muito bacana, certo? Vou combinar com a tutora presencial para a gente fazer um lanche coletivo, alguma coisa diferente. Vou levar algumas coisinhas também para que vocês fiquem assim, tenham um momento de encantamento, né? Para que a gente tenha um momento formativo, para que a gente converse um pouquinho sobre esse espaço alfabetizador, organização do ambiente, foi o foco desse último mês do nosso estudo também, né? Certo, queridas? Então, encerramos por aqui. Não fique nervosa, Jairane. As provas existem só para que a gente possa trabalhar a habilidade de escrita, de leitura e de interpretação. É para isso. Quem está caminhando aí, ó, acompanhando as aulas passo a passo, não tem dificuldade nenhuma. Fiquem tranquilas, certo? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, desejando a vocês que vocês tenham momentos de qualidade com relação ao estudo de vocês, porque os professores mediam, os professores ajudam, mas se vocês não se desafiarem, as coisas não vão acontecer, tá? Então, o momento de estudo precisa ser levado a sério, ok? Então, um abraço, fiquem bem, tá, gente? Se cuidem. E uma boa prova para nós, dia 14. Semana que vem, eu penso que vocês vão ter aí este momento de intensificar essas revisões, né? Já falei e repito, aprendam a forma como vocês estudam e aprendem melhor. Tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor falando em voz alta, tem gente que aprende melhor fazendo resumo, tem gente que aprende melhor fazendo fichamento, tem gente que aprende melhor grifando esse texto, fazendo um mapa mental, enfim. Vocês usem instrumentos diferentes com vocês também, tá bom? Abraço, fiquem bem, se cuidem.